Entrevista. 3:06, estamos aqui mais uma vez com o professor Ricardo. Ele que é professor de estatística e outras matérias que ele pode até estar falando agora, dando detalhe para os nossos ouvintes. Uma boa tarde aí para o nosso professor Ricardo. Boa tarde, Gustavo, boa tarde aí aos nossos ouvintes aí dessa rádio abençoada que a cada momento aí tem levado uma qualidade de informação e prestígio a toda a região aí do leste de Minas e também em todo o Brasil. Aí tem muita gente conectado conosco, inclusive o pessoal de Joinville, Santa Catarina, o pessoal de São Paulo e alguns países também da Europa que tem agora passado a acompanhar as entrevistas aí de toda quinta-feira. Professor Ricardo, que é professor de estatística, que mais, professor? Professor de exatas, né, nas áreas de exata, economia, administração, gestão financeira e também correlacionado aí às pesquisas de negócios voltada a grandes empreendimentos e também negócios que estão aí alavancando para ver como que controlaria as questões de custos de negócios. Bom, assim no final, minha gente, a gente vai dar o contato da empresa Inzointer, que presta serviço de consultoria. A gente tem que aproveitar o tempo que voa. Professor Ricardo, há um dia atrás, o Diário do Aço, um jornal da região, deu a seguinte manchete: Ipatinga registra abertura de novas empresas. É claro que nós estamos falando para todos, tanto do novo empreendedor quanto ao mais experiente. Mas, digamos assim, existem passos iniciais para que um empreendedor possa fazer um planejamento estratégico de sua empresa e definir metas, não é verdade? É isso mesmo, Gustavo, aos nossos ouvintes da nossa 94 FM. Hoje nós temos aí uma média de mais de 90% dos negócios, eles se iniciam sempre por um desejo, por uma vontade de fazer algo. Realmente isso é importantíssimo, né? O empreendedor, ele tem que ter amor pelo que faz, mas acima de tudo também tem alguns pontos básicos das questões estratégicas para se fazer uma empresa ou fazer com que ela dê resultado. Para termos uma ideia de dados das empresas hoje existentes, na primeira sucessão, aproximadamente nós teremos aí uma perda de 90% das empresas morrem. E para a segunda sucessão, apenas 5% das empresas permanecem. Então isso é um dado muito forte. Por quê? Porque muitas das empresas, principalmente familiares, elas acabam criando herdeiros e não sucessores. Uma empresa que está pensando em abrir seu negócio, principalmente neste momento, né, quase ninguém está falando sobre isso, mas é hora de realmente efetuar um estudo, buscar as questões estratégicas de qual direcionamento deve ser tomado. Isto acaba muitas vezes, parte do empresariado, seja ele por falta de informação ou por uma assessoria errada ou até mesmo por um tipo de administração que em alguns tempos remotos elas funcionariam e acaba modificando a sua estrutura diante de um cenário que hoje nós não tratamos ele simplesmente de um cenário regional, nem nacional, tratamos de um cenário mundial que tem retrospectos e impactos diretos ao mercado. E muitas vezes esse empresário, ele acaba não tomando as medidas corretas na formulação do seu negócio. E isso acaba gerando um prejuízo enorme. Muitas vezes a empresa ou os negócios nascem de uma maneira onde se insere um capital e parte dele é absorvido aí por administrações erradas, porque ela não sabe nem qual que será o seu custo, qual que será o mercado e o momento de mudar realmente as táticas para o seu negócio. Hoje nós podemos visualizar isso claramente através da própria questão da crise em função do coronavírus, mas também de uma administração totalmente equivocada ou inexistente. Então, quais seriam os primeiros passos? Assim, o A e o U. Isso. Os primeiros passos é realmente verificar uma captação de um negócio. Muitas vezes ele nasce por uma paixão, por um interesse, ou até mesmo por uma projeção, que você seja um funcionário, um colaborador que de repente resolva aí ser um empreendedor.
primeiro passo é realmente buscar as questões legais disso, ter realmente uma abertura correta desta empresa através, seja ela por um contador correto, para verificar quais são os termos legais, os requisitos legais que compõem esta empresa, as tributações que serão necessárias. Isso é um passo importantíssimo para se buscar isso. E principalmente aqueles custos que já são custos relativos à própria tributação do seu próprio negócio, através do seu CNPJ, dissolvido aí em seus quinais, né? Que basicamente vão relatar quais que serão os acordos, né, que deverão ser pagos em relação à própria legislação para o seu negócio. Um outro aspecto, vamos pegar um segundo aspecto, é a empresa basicamente ela compor uma estrutura onde ela consiga ter uma modelagem dos seus processos. Como que seriam essa modelagem dos seus processos? Inicialmente nasce qual que será a hierarquia da empresa, subdividir isso às responsabilidades para evitar ruídos, como que será essa espinha dorsal, seja ela direta ou indireta. E os demais passos é realmente verificar quais são os seus processos, seriam aquele que vai afetar diretamente ao seu cliente, que vai ter um aspecto de produção, um aspecto de vendas, o aspecto relacionado a próprias questões de logística do negócio, as questões de gestão do seu negócio, seja ela através dos seus planos estratégicos, da sua própria estrutura e também aos seus processos de apoio relacionados. Então, uma empresa que ela nasce, onde ela começa a saber que ela vai ter um período onde ela vai ter que injetar dinheiro e que esse processo da consolidação da sua própria marca, né, para ser consolidado através de um produto que atenda às necessidades do seu cliente, com um atendimento de qualidade, de personalidade, vamos dizer assim, que esse atendimento seja realmente coerente com aquilo que ela se propõe a fazer. Porque hoje nós temos um dado importante que 68,5% das empresas morrem principalmente porque elas não têm um atendimento ao cliente de alta performance. Então isso também é importantíssimo na abertura e na visualização desse negócio. Quer dizer, é antes da venda e o pós-venda, né? O atendimento tem que ser aí muito importante para que o cliente até volte, não é verdade? Exatamente, Gustavo, e nossos ouvintes da nossa 94 FM. Quantas vezes os vendedores, a parte comercial está tão preocupada em só que a pessoa já compre logo o produto e depois daquilo ali ele acha que o cliente já foi embora. E muitas vezes você consolida esse cliente seja através de uma reclamação, seja ela formal ou até mesmo verbal, para melhoria subsequente disso. Quantas vezes que hoje o que irrita normalmente grande parte da população, você pega um atendimento de telemarketing através de telefonia que você nunca consiga chegar no resultado. Isso cada vez mais gera na marca uma falta de credibilidade. Então nós somos aquilo que disseminamos a sua marca quando o cliente não está naquele seu momento de ouvir ele. Então a prospecção de uma marca ela vai muito mais além do que simplesmente o ato de vender, da fidelização desse cliente, seja em qualquer negócio. Um atendimento mal feito certamente é uma ponta do iceberg para o fracasso total das organizações. E é isso hoje que nós estamos vendo. As pessoas estão desesperadas, às vezes pensando que perderam dinheiro, mas porque na verdade também nunca teve uma projeção, uma prospecção em relação às alternativas em relação ao seu próprio negócio e como subtrair, né, das suas provisões relativas a isso. Poucas empresas fazem esse tamanho, esse plano estratégico com qualidade e de ponta. Olha, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Ipatinga está entre as cidades que mais abriram empresas em menor tempo hábil. No mês de março, por exemplo, eu tenho um dado aqui que foram 49 empresas abertas só em Ipatinga. Então, dentro disso que você está falando, o que dá para entender, digamos aí, tem 49 empresários ou empresas novas. Então, esses passos são importantes, porque a pessoa entra dentro desse mundo empresarial
com muita vontade de vencer, com muita garra, mas as dificuldades começam a aparecer e é importante a pessoa contratar uma consultoria para haver um direcionamento certo e a empresa não fechar. Seria por aí? Com certeza, Gustavo. Eu vejo, né? Não vou dizer eu acho, mas eu vejo com total veemência esses aspectos da seguinte maneira. Quantas vezes as empresas procuram consultores, procuram pessoas para opinar em relação aos negócios, mas que não tiveram uma experiência consolidada em relação a esse aspecto, não tiveram uma vivência de demais negócios e acabam entrando simplesmente naquelas questões triviais que todo mundo aparentemente vai te dizer como fazer. E Patinga hoje ela tem um aspecto muito importante do espírito empreendedor, seja ele das administrações municipais, seja ele dos apoios de entidades bem próximas, como a própria FIENG, a própria CDL, né, a CIAP e demais situações que estão sempre ali participando e tendo uma linha direta em relação a esses negócios. Mas, acima de tudo, manter o negócio é ter como foco que esse negócio vai sobreviver e vai crescer e vai pendurar-se por muitos e muitos anos e vai passar por novos desafios e mudanças e crescimentos contínuos. Hoje nós temos em Ipatinga um povo, né, uma população bem estruturada em relação às suas formações. Faltam detalhes em relação às próprias formações gerenciais, que elas não vêm consigo alinhadas por questões voltadas à modelagem de processos reais. Muitas empresas, às vezes, a pessoa só viu assuntos superficiais em instituições, em faculdades, mas a própria formatação disso. E nesse momento de coronavírus, momentos de projeções, é hora não das empresas pararem com relação aos seus negócios, mas basicamente aprofundar em quais situações que ela pode fazer com que esse negócio nessa próxima retomada dê muito mais dinheiro do que inicialmente foi feito. É o que chamamos da mentalidade de risco e das projeções estratégicas em nível estratégico, tático e operacional. Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando. Suas considerações finais. Olha, Gustavo, é sempre um prazer enorme falar nessa rádio, que a cada momento tem levado. Hoje o programa foi um pouco diferente, nós falamos um pouco mais de alguns conceitos técnicos, né? Mas, acima de tudo, levarmos aos nossos ouvintes, né, uma qualidade de informação, onde todas as quintas-feiras nós abordamos temas diferentes. E caso alguns de nossos ouvintes, alguma empresa, tem todo um suporte, tem toda uma equipe preparada da ISOINTER, já com mais de 30 anos de experiência, tratando de negócio. Pode entrar em contato diretamente com a nossa empresa, que certamente vai ter um atendimento personalizado e que cabe realmente nos padrões que a empresa coloca. Hoje nós temos clientes multinacionais, empresas médias e empresas menores. E o mais importante é que esse sonho se concretize e se torne realidade. Pode entrar em contato conosco através do WhatsApp direto, pode falar comigo no 31 99801 2061, 31 99801 2061, ou diretamente na nossa central de atendimento através do 31 3414 4700, 31 3414 4700. Acesse o nosso site www.isointer.com.br, ISO de ISO 9000, ISO, isointer.com.br, e teremos um prazer muito grande em tê-los em nossa companhia. Tá certo, professor Ricardo, um grande abraço. Um grande abraço, Gustavo, e a todos os ouvintes. Até a próxima. Até a próxima.